Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Ao se aproximarem de Jerusalém, em Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide até a aldeia à vossa frente. Logo que entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Soltai-o e trazei-o aqui. Se alguém vos perguntar, por que estáis fazendo isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho amarrado junto a uma porta torta, do lado de fora, no caminho, e o soltaram. Algumas pessoas que estavam ali perguntaram-lhes, o que estáis fazendo, soltando o jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes havia dito, e deixaram que o levassem. Então trouxeram o jumentinho até Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estenderam seus mantos no caminho, outros espalharam ramos de árvores que haviam cortado nos campos. Aqueles que iam à frente e os que seguiam atrás clamavam em alta voz, Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de observar tudo ao redor, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Quando avistou de longe uma figueira coberta de folhas, aproximou-se para ver se encontrava algum fruto. Mas ao chegar perto, não encontrou nada além de folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém jamais coma do teu fruto. E os discípulos ouviram isso. Chegaram a Jerusalém. Ao entrar no templo, Jesus começou a expulsar os que vendiam e compravam ali. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. Então ele os ensinava dizendo, acaso não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vós a transformastes em um covil de ladrões. Ao ouvir isso, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um modo de matá-lo, pois tinham medo dele, já que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. Quando anoiteceu, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, ao passarem novamente, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, veja, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu-lhes, tenham fé em Deus. Em verdade vos digo, quem disser a este monte, levanta-te e joga-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que o que disse se realizará, assim será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes algo contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe vossos pecados. Voltaram novamente a Jerusalém. Enquanto Jesus caminhava pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos, e perguntaram, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu-lhes, eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles começaram a discutir entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos perguntará, então por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens. Eles temiam o povo, pois todos consideravam João como um verdadeiro profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus lhes disse, então eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Análise patrística sobre Marcos 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Comentário selecionado. Santo Agostinho, em sua obra Trado sobre o Evangelho de João e em conexões com o Salmo 8, apresenta uma interpretação profundamente cristológica e eclesiológica sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Contexto histórico e teológico.
Santo Agostinho entende esse evento como um reflexo da humildade divina e da realeza espiritual de Cristo. Ele relaciona os acontecimentos com a profecia do livro do profeta Zacarias. Eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso, humilde e montado sobre um jumento. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Agostinho destaca a celebração da multidão, que aclama Jesus como Messias e reconhece nele a manifestação do reino de Deus. Comentário de Santo Agostinho. Agostinho reflete sobre a humildade de Cristo com estas palavras. Quem é este rei que entra montado em um animal humilde, senão aquele que reina não para subjugar, mas para salvar? Os mantos lançados no caminho representam os corações dos fiéis que se entregam à vontade de Deus. O jumento, símbolo de simplicidade e da sujeição da carne, mostra que Cristo veio para redimir a natureza humana, tornando-a obediente e submissa à justiça divina. Tratado sobre o Evangelho de João, Tratado 51. Ele também conecta o episódio com o Salmo 8. Das bocas dos pequeninos e lactentes preparaste um louvor. Aqui, os gritos de hosana das crianças ecoam essa verdade. As vozes puras celebram o Verbo que é glorificado, enquanto os doutores da lei permanecem cegos pela soberba. Comentários sobre os Salmos, Salmo 8. Santo Agostinho interpreta a entrada de Jesus em Jerusalém como um convite à reflexão sobre duas virtudes centrais: humildade e a entrega à vontade de Deus. O gesto de Jesus ao montar em um jumento, em vez de um cavalo, simboliza que o reino de Deus não se estabelece pela força, mas pelo amor e pelo serviço. A multidão que clama Hosana reconhece Jesus como o Filho de Deus, mas Agostinho alerta que muitos o fazem com entusiasmo superficial, enquanto apenas os humildes glorificam a Deus de forma genuína. Os mantos lançados no caminho representam a renúncia à soberba humana e a entrega dos corações à soberania de Cristo. Esse ato se torna um símbolo espiritual da Igreja que reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador. 4. Relevância doutrinal e espiritual. Esse comentário patrístico ressalta a centralidade da humildade no seguimento de Cristo. Agostinho ilumina a importância de uma fé verdadeira e perseverante, que vá além de gestos externos ou entusiasmos momentâneos, e enfatiza a entrega completa a Deus como chave para viver plenamente no reino de Cristo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.